Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nerd Fiction. E hoje, e se Star Trek Generations fosse uma série? Vou brincar mais uma vez se a gente tivesse feito diferente aqui, colocar uma linha alternativa de como poderia ter sido algum produto. Já fiz isso com o Star Trek Discovery, já fiz isso com a era Disney de Star Wars e agora eu vou fazer isso com o filme de Star Trek, o 7º filme pro cinema, Star Trek Generations, escrito lá pelo Ronald D. Moore, pelo Brandon Braga e produzido pelo Rick Berman, estrelado por Patrick Stewart e William Shatner, que vamos falar a verdade, era mais uma participação, um cameo de luxo, do que realmente um co-protagonista naquele filme. Gente, eu sei, o filme é de 94 e na época não existiam séries. Não desse tipo como a gente tem hoje, como foi, por exemplo, a 3ª temporada de Star Trek Picard. Assim, uma coisa que eu nunca entendi direito, na época, hoje eu entendo, é que por que os filmes da série clássica eram tão bons, pareciam que traduziam de uma maneira tão fiel e tão completa a série original, mais completa que alguns episódios da própria série, enquanto os filmes da nova geração, que tirando esse que meio que foi um pé aqui lá, teve 3 filmes independentes da nova geração, nunca foram exatamente iguais. Ok, eu também amo o Primeiro Contato, mas a verdade é que tanto Insurreição quanto Nemesis quanto Generations não representavam direito o que era a nova geração. E eu acho que eu só fui entender isso quando eu vi a 3ª temporada de Star Trek Picard. Por quê? Porque a série clássica sempre tratou o Kirk e o Spock como as estrelas e num tom menor, o McCoy, apesar dele ser parte da famosa trindade, certo, da série clássica, e o Scott ali mais próximo, e a Uhura, o Sulu, o Chekhov, a Chapel, a Randy como coadjuvantes, né? Vamos falar a verdade, essa que é a realidade. E quando você foi pro cinema, a fórmula continua essa, Kirk e Spock são as estrelas, certo? E o resto, McCoy um pouco mais perto deles, e o resto coadjuvantes. E diga-se passagem, no cinema, todos os coadjuvantes tiveram mais espaço do que tinham na própria série, o que é interessante. Então, funcionou a fórmula, ficou até melhor para os personagens, certo? Pro Sulu, pra Uhura, ficou até melhor para eles os filmes, que os filmes davam muito mais coisa para fazer do que muitas vezes a série dava, que a função, por exemplo, do Sulu era só sim, capitão. No curto, capitão. Certo, capitão. Certo? Já quando vai a nova geração pro cinema, a nova geração nunca foi uma série que estrelava o Kirk, não, desculpa, nunca foi uma série que estrelava o Picard e o Riker e o resto era coadjuvantes, talvez um pouco a primeira temporada, certo? Mas na verdade tratava todo mundo como estrelas. O Picard, uma estrela maior, o Riker foi caindo enquanto outros ascendiam, como Worf, como Data, certo? Que tiveram uma ascensão durante as histórias, mas de qualquer maneira, todo mundo tinha seu momento de brilhar. Eles não eram tratados como coadjuvantes, eles eram tratados como coestrelas. E quando a gente foi pro cinema, que a estrela era o Picard e era o Data, e os outros foram rebaixados, principalmente o Riker, viu? Foram rebaixados para para coadjuvantes, não ficou legal. Por quê? Porque o Worf, a Troi, o Worf, a Troi, a Crusher, certo? E o Riker não são coadjuvantes, são co-estrelas. E diga-se para o Riker é co-estrela lá em cima, certo? E eles não traduziram isso direito. E então, vendo a 3ª temporada de Picard, que isso ficou extremamente claro para mim. Aqueles personagens têm que ser os seus momentos. E um filme, muitas vezes, não dá essa possibilidade para todos eles brilharem. Ainda mais aqui em Star Trek Generations, que além da gente ter o set da Enterprise D, a gente ainda tinha o Kirk e a turma da série original que eles trouxeram, podia ter tido mais, mas né, dinheiro e outros problemas e tal, que não é o motivo de hoje eu falar. Então, sempre pra mim, ficou faltando esse filme. E aí veio, mas poxa, e se eles tivessem dado o tratamento que dá hoje, em vez de um filme, uma minissérie? Minissérie diferente de série, gente. Série, além de ter vários episódios, tem múltiplas temporadas. Minissérie é uma coisa curta, só planejado para ter uma temporada e menos episódios. Então,
Se a gente pegar o filme Generations e reduzir para, em vez de ser um filme, aumentar para 5 episódios padrão de 40 a 45 minutos em uma minissérie chamada Star Trek Generations, continuando aí. Vamos imaginar, de novo, eu sei que na época eu não fazia isso, que isso não poderia ter acontecido, mas eu tô numa realidade alternativa aqui. Então vamos imaginar. Primeiro, como eu imagino que seria? A gente começaria o primeiro episódio, a gente não teria aquela introdução série clássica do Kirk na Enterprise B. A gente já começaria com a cerimônia do Worf. E a gente começa dali. Certo? 8º ano de missão Enterprise D no comando Picard, estamos promovendo o Worf para tenente comandante. Eu gosto da mistura de uniformes TNG e uniformes Deep Space Nine Voyager, acho super legal aquilo, para mostrar que era um período de transição de uniformes, símbolos atualizados para ser o que estava sendo usado em Deep Space Nine Voyager. Eu gosto de tudo aquilo. Aquele uniforme alternativo que queriam fazer pro filme, que parece um pijama horrendo, pelo amor de Deus. Então, a gente segue essa história. Agora, como a gente vai transformar em episódios, a gente pode pegar as cenas e aumentar, dar mais fala para os personagens, dar mais tempo para a gente entender o que acontece em cada cena. Mas eu visualizo que esse primeiro episódio ia ser muito parecido com o que a gente teve no filme. Tem a cerimônia, entra a vinheta, certo, da série, vamos para eles indo para Magosa, o Picard recebeu a mensagem, vamos tudo como foi. Data com chip emocional, certo? Todas as cenas podem ser um pouquinho maiores, mas data com chip emocional, a Gaina vê o Soran à distância no bar, aí eles vão, o Soran volta para pegar o torpedo de dilithium, lembra que eles acharam corpos romulanos, isso não é invenção minha, tinha corpos romulanos na estação de Amargosa, certo? Tudo aquilo, e aí então eles voltam, eles estão imaginando, o George e o Data estão lá, o Soran dá uma no George, o George cai, o Riker e o Worf chegam lá. Agora começa. Por quê? Porque eu acho que aqui merecia uma cena de ação melhor. Eles trocaram 2 tiros e o Soran fugiu com o George e com o Dilithium. Eu acho que a gente podia ter uma ação maior. Eu gosto do Data não participar da ação, por ele estar com medo, por ele não ter experiência com emoções. E o Riker chegar perto dele, pedir pra ajudar e ele fala que tá com medo, eu gosto de tudo aquilo. Mas eu acho que os esforços do Riker e do Worf nessa cena poderiam impedir que eles levassem o Trilithium, por mais que levasse o George. E encerra o primeiro episódio exatamente com a destruição de Amargosa e a Enterprise D fugindo do sistema. Eu acho que é um ótimo primeiro episódio de uma série de 5. Segundo episódio a gente abre com a introdução das Irmãs Duras, ali que a gente vai conhecer elas, a gente vai ter expandir um pouquinho a história e entender que elas querem a arma de Trilithium, uma arma extremamente poderosa que podem destruir um sistema estelar inteiro. E vamos deixar claro, uma arma que pode destruir um sistema estelar inteiro é destruição poderosa. Uma bomba do tamanho de uma bola de vôlei que destrói o quadrante é insanidade, Star Trek Seção 31. Mas um torpedo com uma coisa que a gente já sabia da série, que era o Trilithium, que é volátil e jogado no Sol, faria com que engolisse os planetas, eu acho legal. Tirando a introdução que a gente tem com o Soran e com as Irmãs Duras, e elas falando dele ter capturado um oficial da frota, que isso é perigoso, ele bota que se elas querem conquistar o Império Klingon de volta, elas vão precisar de mais que uma arma, eles vão precisar de coisa, ele fez um favor para elas, babá, 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 vamos dar contexto pro plano das Irmãs Duras ali, porque as Irmãs Duras nesse filme são tratadas como coadjuvantes terríveis, mas elas são vilãs fantásticas, manipuladoras da nova geração, que tiveram um tratamento capanga de segunda categoria nesse filme. Então eu quero mostrar que elas têm um plano, elas não estão lá só apertando lá para dar tiro na Enterprise, elas têm um plano. De qualquer maneira, então, vamos para Enterprise e temos uma cena com a Doutora Crusher tentando tirar o chip de emoção do Data. E, é claro, assistindo a cena tá o Riker, a Troi e o Picard discutindo o poder da arma, o que diabo tá acontecendo. A Crusher sai, fala que não consegue tirar, que ela teria que desativar o Data por dias e que ela precisa da ajuda do George, que sem o George ia ser muito mais complicado. Então eles decidem que não dá para desativar o Data naquele momento. O Picard pergunta, tirando as emoções, ele está, né, fully functional, certo? E sim, ele pode atuar, ele só precisa aprender a lidar com as emoções. Ele sai com
a Troi. Enquanto eles saem, a Troi no corredor tem uma cena ali com o Data tentando explicar para ele o que são emoções. Ele fala que não tem experiência, ela fala, você tem sim, você vivenciou com a gente as emoções nos últimos anos, é só você lembrar da gente, alguma coisa assim, dá um pouco mais de coisa pra Troi fazer e não só bater a nave, certo? Beleza? Enquanto isso, lá na sala da Crusher, né, ali junto com o Picard e com o Riker, eles falam, mas o que eles estavam fazendo? Temos que investigar. Ele ordena com que eles vejam o que pode acontecer. Passamos ali pro interrogatório do George. Eu adoro o interrogatório do George, ele ali despido, sendo interrogado pelo Sauron. Acho que aquela cena merecia mais, podia ter mostrado o quanto que o LeVar sabe interpretar, ter aproveitado o Malcolm McDowell melhor naquela cena, certo? Então acho que seria muito legal mostrar ele tentando tirar informações, tentando descobrir o que a Enterprise D sabia sobre o Trilithium, certo? Ao mesmo tempo a gente corta para uma cena de reunião. Não teve cena de reunião da nova geração nesse filme, gente, que absurdo. Uma cena de reunião deles unindo tudo que eles sabiam, certo? Ainda não é a Crusher falando que ela ainda estava investigando o Dr. Sauron, mas que eles juntando tudo que aconteceu, o que Veridiana estava fazendo e que ele precisava de Trilithium, e eles descobrem que eles vão precisar mais de Trilithium. Por quê? Porque o Trilithium ficou com eles. Aonde tem Trilithium? Tem Trilithium com os Romulanos, e é por isso que tinha um corpo Romulano lá, certo? Aliás, vamos lembrar, os Romulanos, velhos aliados das Irmãs Duras. Gente, eu não quero mudar o filme. Minha intenção nesse vídeo é expandir o filme e dar mais pra ele, porque eu não acho o filme ruim. Eu gosto do Kirk ter morrido? Não gosto, mas eu não quero alterar os acontecimentos do filme. Eu quero dar mais contexto, eu quero expandir pra ficar uma coisa melhor, uma coisa mais elaborada do que um filme que tem histórias demais, personagens demais para pouco tempo de tela. É isso que eu tô tentando fazer. Então, o que acontece? Eles decidem que a Troi, o Riker e o Worf, nave auxiliar, vão para a zona neutra, afinal a Enterprise D seria anotada, para tentar impedir com que as Irmãs Duras, certo? Que eles até esse ponto sabem mais ou menos que as Irmãs Duras, mas ok, suspeitam pela ave de rapina, o Worf consegue deduzir que é a ave de rapina das Irmãs Duras, de qualquer maneira, certo? Não consiga dar pro Sauron mais Trilithium, certo? Tentar impedir e resgatar o George, enquanto a Crusher, o Picard e o Data ficam na nave tentando entender o que é que ele estava tentando fazer, destruir estrelas. De qualquer maneira, a gente vai cortar para a cena, tem que acelerar um pouquinho, a gente vai ter a Crusher vai descobrir a missão da Enterprise B, vai descobrir que a Gaina estava na Enterprise B junto com o Sauron e vai passar essa informação para o Picard. E aí? Aí a gente vai, certo? Lá para e eles vão falar a famosa missão que o Capitão Kirk se perdeu, porque a gente tem que dar as dicas que o Kirk tá vindo na série. Estamos no segundo episódio, certo? Vamos lá, a gente tem ali uma reunião das Irmãs Duras com a Denise Crosby, isso mesmo, com a Scylla. E o Sauron, o George tá lá, capturado por eles e tal, é quando a gente vê que de fundo a gente tem duas figuras de fundo assistindo estranhas, e na verdade é o Riker e a Troi, lembrando que a Troi já se disfarçou de Romulano antes, hein? Usando orelhinhas com capuzes de Romulanos, olhando, certo, de longe, ali o que está acontecendo é quando as Irmãs Duras, no meio da confusão, eles estão tentando chegar perto do George para conseguir pegar o George de volta, é quando na confusão, certo, as Irmãs Duras vão reconhecer, ou o Riker ou a Troi, tanto faz, vamos ter uma emoção ali, uma escapatória, e quando eles finalmente tiverem ali sem como fugir, com o George junto com eles, é quando o Worf vai jogar a nave auxiliar contra os escudos do posto que eles estão escondidos na zona neutra, certo? Conseguir transportar eles, aí a gente vai ter uma perseguição de uma ave romulana e da Scylla indo atrás da nave auxiliar, e eles tentando de tudo chegar, é quando eles conseguem cruzar, a Enterprise D aparece, tem um standoff ali, certo? Picard na Enterprise D,
contra a Scylla ali, um olhando pro outro, vendo você vai vir até aqui, os seus oficiais invadiram a zona neutra, mas você tem um negócio, e essa base secreta na zona neutra com trilítio, fica aquela coisa do mostra o meu que eu mostro o teu, certo? E enquanto isso, a ave de rapina escapa, o Picard tenta apelar pra Scylla pra falar o perigo que é deixar as irmãs duras com uma arma dessa, mas ela fala que não tá nem aí, certo? Que ela quer mesmo é que os Klingons se matem e que o Império Romulano não tem nada a ver com isso, e termina o episódio, certo? Se reunindo com a Gaina e a Gaina explicando pra ele do Nexus, certo? E que na verdade eles do Nexus, o que era o Nexus, tá? Que ele não tá tentando destruir nada, que ele tá tentando voltar para o Nexus. E aí termina com o Picard falando: o que aconteceu na Enterprise B? E acaba o segundo episódio. Terceiro episódio abre escrito 78 anos antes, ou 79 anos antes, acho que era 79. 79 anos antes. E abre com o quê? Com uma cena no deserto, Chekov e Scott assistindo um louco pular da Diorb. Sim, é a cena cortada do Kirk pulando, fazendo o salto estratosférico que foi cortado do filme original, certo? Onde a gente vai ter toda aquela ação, vamos fazer uma cena legal, vamos gastar dinheiro para mostrar que o Kirk tá tentando mesmo, tá passando por alguma coisa ali, uma crise da meia-idade ali acontecendo com o Capitão Kirk, meia-idade bem mais que meia-idade, né? Certo? Aliás, ele só tinha 60, gente, tá? O Picard, quando assume a Enterprise D, de acordo com o canon de Star Trek, tinha tipo 59. O Kirk tava jovem pra caramba pra eles querem aposentar, mas ok, não tô, vamos continuar. E aí, ele cai, tem aquele negócio, ele tá falando, é quando se transporta pro meio da cena dos três, a Uhura perguntando, estão prontos? Eu tive que adiar a partida da missão da minha própria nave para essa cerimônia. E o Kirk fala, não vou, não tem nada que vocês possam fazer que vai me levar para aquela nave. E aí? Aí a gente tem a introdução e corta para a cena deles chegando na ponte lá com os repórteres falando, o Kirk fala a ordem e eles têm toda aquela brincadeira na ponte da Enterprise D, conhecemos o Capitão Herman e vai, certo? Beleza, e aí? O Herman convida todos os repórteres, certo? Para um tour pela Enterprise B. É quando a gente corta para a Laku, a nave dos refugiados eorianos, certo? A gente tem alguns extras ali, a Gaina tá lá, o Dr. Soron está lá, e a gente vai passar esse episódio inteiro com o Kirk e com a turma da série clássica. Vamos dar um episódio, o episódio do meio, o 1 e o 2 foi pro Picard, pra turma da nova geração. Esse episódio é pra série clássica, é pro Kirk, pro Spock, não, desculpa. A gente vai ter menção, mas é pro Kirk, o Scott, o Chekov e o Uhura. É pra esse pessoal, a filha do Sulu, o Capitão Herman, vamos focar nesses personagens, vamos dar espaço pra justificar o salário dessa turma. E aí então? Bem, temos aí, a gente tem uma cena, a Gaina falando que tem experiência com os humanos, que os humanos são boas pessoas, afinal a gente sabe que o Picard salvou ela numa caverna, certo? Falando que eles vão receber eles dos Borgs, o Soron fala alguma coisa do tipo, não interessa, não existe futuro, não existe nada pra nós, certo? As pessoas falam, deixa ele, o que ele passou ninguém devia passar, dando um mistério do que aconteceu, é quando eles falam, caímos de dobra, o que aconteceu, uma faixa de energia nos pegou. E aí? Aí a gente volta para Enterprise B. Na Enterprise B estamos numa cerimônia, certo? No Observation Lounge, que seria, né, o bar ou a sala formal. A Enterprise A tinha uma dessas para receber pessoas, certo? Ali a gente vê aquela introdução que o Chekov apresenta a Demora Sulu pro Kirk, a gente tem tudo aquilo, e no meio dessa cena a gente descobre numa conversa da Uhura com o Scott e com o Chekov que na verdade ao final daquela missão a Enterprise B, quando chegasse na Terra, eles iam dar uma super medalha, uma super honraria pelas contribuições do Kirk, seria uma cerimônia, a gente descobre que a Excelsior, que o Sulu tá vindo para a cerimônia, que o McCoy e que o Spock não estão lá porque eles estão organizando a cerimônia junto com o presidente da Frota Estelar, que a Enterprise B traria o Capitão Kirk de volta para a Terra para ser celebrado ainda em vida. A gente tem o Chekov falando, mas ninguém nunca ganhou esse prêmio em vida, esse é um prêmio póstumo, ele vai ser o primeiro a ganhar essa honraria da Frota Estelar, e o Kirk claramente não sabe o que está acontecendo, ele está ali repensando as decisões da vida. A gente tem ali um comentário rápido que a Carol, doutora Carol Marks,
mãe do David, não aceitou estar presente, e aí a Uhura fala alguma coisa tipo, alguém sabe o que aconteceu? Eu pensei que eles tinham conseguido conversar. Aí o Scott fala, o capitão não quer falar sobre isso. É quando a gente tem o anúncio que tá acontecendo alguma coisa, todo mundo vai pra ponte, a gente tem a chamada da Lacu, o Capitão Herman não quer ir, mas eles vão do mesmo jeito, e aqui a coisa continua meio bem igual ao que foi o filme. As únicas diferenças que eu vou colocar é que quando eles resgatam 47 dos Eldorianos, é a Uhura que leva os repórteres para servir como enfermeiros para ela atender o pessoal, para a gente dar uma cena da Uhura com a Whoopi Goldberg. Gente, o absurdo que a Era Berman fez de nunca ter dado uma cena da Nichelle Nichols e da Whoopi Goldberg, da Gaina e da Uhura juntos, é um crime isso não ter acontecido. Eu quero ver essa cena das duas juntas em tela. Em vez do Chekhov tá com a Gaina, é a Uhura que tá com a Gaina. O Chekhov fica na ponte da Enterprise B, a gente imagina que uma explosão faz com que o tático caia, o Chekhov assume o tático ao lado ali da Demora Sulo. A gente pode até uma cena do Kirk no meio, olhando ali para trás o Scott do lado, aí a Uhura, certo? A Uhura não, a Demora Sulo olha pro lado, vê o Chekhov, olha para trás, vê o Kirk e vê o Scott, sorri, como se ela estivesse no lugar dela na ponte da Enterprise B, que seria o grande sonho dela. A gente pode fazer umas cenas dessas, umas coisas, sabe, lembrar um pouco mais da série clássica, mas as coisas basicamente acontecem. O Chekhov tem a ideia do torpedo, não tem torpedo, então o Scott fala que tem que carregar o defletor, o Kirk vai lá, a coisa explode e termina com a Uhura, o Chekhov e o Scott olhando o espaço vazio e falando, e quem estava lá, certo? E aí corta a cena, termina esse episódio sabendo como entra a série clássica na história. No quarto episódio a gente começa com a cena, certo, do Picard e do Data descobrindo o que ele quer fazer com a destruição das estrelas e descobrindo que ele estava indo para Veridiana. Então a Enterprise vai para Veridiana, a gente tem aquele negócio do Picard se oferecendo como dessa vez o George já foi resgatado e tá com eles, viu? Mas ok, mas o George ainda tá na enfermaria nesse ponto aqui da história. De qualquer maneira, o Picard chega, se oferece como refém. O Picard se oferece como refém, falando elas obviamente querem o refém, mas antes dele se entregar tem que deixar falar com o Soron. A gente tem a cena do Picard e do Malcolm McDowell, certo? Patrick e Malcolm McDowell, Picard quase tentando conseguir, falando do que aconteceu com os filhos dele, que os Borgs destruíram, que ele estava fazendo era a mesma coisa, quase conseguindo tudo aquilo. Aí a gente tem o George acordando, as informações, certo, sendo passados pros Klingons, a batalha do Riker na Enterprise D contra as Irmãs Duras, certo? A destruição da nave das Irmãs Duras, a Enterprise caindo, a luta do Picard contra o Soron, o Picard perdendo a luta, indo parar no Nexus, certo? E aí a gente tem o Picard acordando no Nexus. E aí eu vou tomar, acho que mais liberdade que eu tomei até agora, porque primeira coisa, pra mim naquela cena, quando o Picard acorda no Nexus, gente, eu tô falando com gente que obviamente viu o filme, né? Quando o Picard acorda no Nexus, ele vê uma família que a gente não tem nenhuma ligação emocional com ela, porque esses personagens a gente não conhece, e o único que a gente supostamente conhecia era o sobrinho dele, o René. Pois bem, eu vou fazer ele acordar numa cena com crianças também, certo? Um menino e uma menina, talvez até gêmeos, não sei, certo? Um pequeno Jack Crusher, talvez, certo? E a esposa é a Beverly, gente, desculpa, mas a esposa dele, no sonho dele não ser a Beverly, é um absurdo. E aí é quando entra Will Wheaton, Wesley Crusher, ali, colocando a mão no ombro, falando que sempre viu o Picard como um pai, e que graças a eles ele voltou pra frota, e que ele vai voltar a seguir as coisas. Por quê? Porque você tem que lembrar que isso não é a realidade. Isso é o que o Picard quer. O Picard quer que o Wesley siga, volte para Frota Estelar, que siga o caminho que estava feito para ele, não essa coisa dele seguir o Traveler, que eu gosto, mas não é o que o Picard queria, certo? A gente tem aquela coisa, ele tendo filhos com a Beverly, morando na Terra, tá tudo certo isso aí.
É quando toca a campainha e aparece quem? O irmão dele, que tinha que estar lá, né? O Robert, o filho do irmão René, e a cunhada. Eles se abraçam, ele abraça o irmão, ele abraça o sobrinho, ele vê a família que morreu no incêndio no filme, eles juntos. E olha, nem tem problema com aquela cena dele chorando com a Troy, eu acho que é uma boa cena. Eu sei que muita gente não gostou, mas eu acho que é uma boa cena para entender o que o Picard tá passando, mas ok. E a gente vê o peso daquilo, é aí que ele vê a Gaina explica o que está acontecendo e ele toma a decisão que ele não vai estar lá, que aquilo é uma ilusão, que ele precisa salvar os amigos dele de verdade que estão lá, e ele pede para Gaina ir com ele e ela fala, certo, que ela não pode sair, ela é um eco do passado, que foi isso que ela falou, que ela é um eco da pessoa real, a pessoa real tá lá fora e ela é um eco, mas tem alguém que tá lá que pode ajudar ele, e corta a cena com dando flash, ele andando pelo mato e olhando no fundo o Capitão Kirk cortando lenha. E aí que a gente vai pro episódio 5º, o último episódio que vai fechar essa minissérie. Gente, nesse último episódio a gente vai começar do ponto de vista do Capitão Kirk, certo? Chegando lá ali, sem saber o que fazer e decidindo começar a cortar madeira, tentando entender. É quando o Picard aparece do lado dele, eles têm aquela mesma conversa que eles tinham, eles entram pra cabana por causa que ele percebe, ele vê o cachorro dele que tinha falecido, que tava lá, o Butler, certo? E o Picard olhando, gente, se vocês repararem, no fundo tem uma parede com coisas, com foto da Enterprise, armas e a tripulação do Kirk, colocando que aquilo se passaria pós-filme 6. Tudo bem? Apesar que isso nunca ficou muito claro, mas aquela foto ali coloca pra gente que aquilo é meio que pós-filme 6. De qualquer maneira, coloca ali, certo? Ele percebe mais ou menos onde ele tá, tem um pouco aquela conversa tá acontecendo, e o Kirk explica que ele estava fazendo café da manhã porque ele estava esperando a doutora Carol Marcos, pelo amor de Deus, Antônia é o caramba, né? Certo? A doutora Carol Marcos chegar. Ele falou que ele ficou anos tentando se aproximar da doutora Carol Marcos e que ele finalmente, certo? Ela tinha finalmente aceitado, certo? Vir para casa que ele tinha no campo para eles poderem conversar. Obviamente que isso aqui seria após a aposentadoria da Enterprise A. Fala depois que a Enterprise A se aposentou, eu voltei para essa cabana que eu tinha comprado anos antes, certo? Eu tô tentando reaproximação e ela finalmente tinha vindo. Eu vi ela. Ele fala que isso aconteceu há pouco tempo, porque no ponto de vista do Kirk, aquilo aconteceu há pouco tempo atrás, ele teria visto ela, certo, no mato, olhando para casa, e ela não teve coragem de entrar, e ele não teve coragem de correr atrás dela, certo? Então ele fala que ele estava preparando aquilo para ela, e então ele fala, mas dessa vez não, eu não vou deixar ela fugir, eu vou atrás dela. E aí ele passa na porta e vai atrás dela. O Picard então passa na porta e vai atrás dos dois, e em vez deles irem para o celeiro, para onde eles vão para a Enterprise original. A gente vai para um lugar que claramente, inegavelmente, é uma sala na Enterprise original, na estética da série clássica, quando uma ordenança, usando o uniforme do Decade, fala que os convidados do capitão haviam chegado. Óbvio que eles estão na forma deles velhos, porque é eles revivendo aquilo. Aí ele fala, mas onde nós estamos? Ele fala, essa é a minha Enterprise. Ele fala alguma coisa assim, certo? Essa é a minha Enterprise. E a data estelar, ele olha alguma coisa e fala, esse é o dia, que dia? O dia que a Carol falou que não queria que eu fizesse parte da vida do meu filho. Como assim? E aí então o Kirk explica que ele perdeu o filho para os Klingons, que ela afastou ele, que ela pediu para ele não estar na vida e que essa foi a última vez que ele viu o filho antes dele reencontrar o filho adulto. E ele falou que o Nexus estava dando, porque ele fala, por que eu vou querer sair daqui? O Nexus está dando a chance de eu impedir eles de irem embora, deles estarem na minha vida, de eu ver o meu filho crescer, em vez de perder ele nas mãos do fim, tudo que eu perdi em troca da ponte daquela nave. Porque, gente, eu não quero que o Kirk seja apenas uma breve participação, eu quero que o Kirk tenha uma jornada nesse filme de verdade, e essa é a jornada pretendida do filme, só que não foi bem explorado. A ideia era que tanto o Kirk quanto o Picard estavam passando por coisas próximas.
eles tinham... o Picard perdeu a família dele por causa da frota e de estar lá e não estar perto, e agora ele tinha aquele peso de perder a família, e o Kirk, certo, também perdeu o filho, o Kirk perdeu a família. Colocar que os dois capitães colocaram o uniforme na frente da vida pessoal deles e fazer com que ele se encontrasse ali, que o Picard percebesse o que aconteceu com ele, certo, por causa daquilo. Ia ser interessante. Aliás, eu acho que a gente podia até ter dado algumas dicas durante o episódio que existia alguma coisa acontecendo entre o Picard e a Crusher, uma conversinha ali de falar que eles estavam sim tendo um relacionamento que eles ainda não tinham contado pros amigos deles, que ia até funcionar melhor pra gente entender Star Trek Picard terceira temporada, e também a cena do Nexus dele casado com ela na cabeça dele. Mas de qualquer maneira, certo, então é quando no meio da conversa entra um menininho, uma criança ali de uns 2, 3 anos, loiro de cabelo enrolado, abraçando o Kirk falando papai. E aí que então que a gente tem que dar uma cena dramática pro William Shatner, olhando pro filho dele, colocando a mão, e a ordenança fala: a doutora Marcos pediu para você vir falar com ela. Aí ele fala: David, fica com a ordenança que eu não vou deixar, que eu não vou perder você dessa vez. E aí então ele sai pela porta, o Picard segue ele de novo, por causa que o Kirk tá sempre saindo, o Picard tá sempre indo atrás para sempre tentar fazer, e é quando a gente vai parar na fazenda, certo? Lá com no rancho do tio dele com os cavalos. A gente tem aquela linda, você não acha aquela cena linda do Kirk andando de cavalo, ele salta, ele vê, e aí eles falam: esse é o dia que eu conheci a Carol anos antes da gente ficar noivo, tal. A gente entende que aquilo antes dele ser capitão. Sim, ele e a Carol se conheceram e tiveram o David antes dos eventos da série clássica, tudo bem? E o Kirk sabia sim da existência do filho. Tudo isso é canon, gente, nada é da minha cabeça. De qualquer maneira, então a gente tem aquela cena, a gente vê a figura da Carol jovem ali ao fundo, certo? E aquela fala de que nada disso é real, nada disso tá certo, e aí ele dá o que eu adoro, o conselho: capitão da Enterprise, próximo de se aposentar, então não faça, não aceite qualquer coisa que te tire da ponte daquela nave, que enquanto você estiver lá vai fazer a diferença. Eles voltam para Veridiana 3, eles impedem o Sauron juntos, o Kirk morre, desculpa gente, o Kirk tem que morrer, e olha, eu gostei dele morrer do jeito que ele morreu? Não gostei, mas é o que o filme estabeleceu e eu tô tentando manter o mais próximo do filme. A gente tem o enterro do Picard, ele fala ali... Aliás, vocês viram que ele fala que ele queria uma coisa muito mais oh mine. Quando ele fala aquilo, oh Deus, é por causa que ele tá fascinado com o que vai acontecer e não que ele tava com medo, certo? Então, colocar ali o ênfase naquela cena, e a gente tem aquela cena final, certo? Do Picard e do Riker na ponte da Enterprise D, o Data acha o gato dele, e a gente vai embora do episódio com as naves da frota que resgataram eles indo pro futuro, e assim terminaria uma minissérie de 5 episódios. Eu acho que daria muito mais força, eu acho que daria muito mais motivos para eles estarem juntos, e eu acho que o episódio realmente precisava era isso: mais espaço para os personagens, mostrar por que eles estão ali, dar uma importância maior para a Troi, para Crusher, dar mais espaço para o Worf na história, para ter uma coisa com as Irmãs Duras ali, deixar as Irmãs Duras mostrar como elas são bom, trazer a Scylla, trazer o Wesley, certo? Trazer o Uhura, gente, trazer mais personagens ali para uma história de 5 episódios, eu acho que ficaria bem mais legal. Mas e você? O que você acha dessas minhas ideias? Gostou? Faria algo diferente? Não fazia? Tô falando besteira? Não tem problema, deixa aqui nos comentários, fala a besteira que eu tô falando, curte, comenta, compartilha aí. Falou, galera! 1, 2, 3. Vamos lá antes que comece os aviões.